preparado para lutar. Quem gosta de enfrentar combate? Eu acho que ninguém, mas a gente tem que estar preparado para lutar. E eu gostei dessa foto porque ela mostra um guerreiro totalmente equipado, mas na frente dele não tem nada de guerra. Não tem nenhum inimigo, pelo menos visível, onde ele está olhando para o horizonte. Porém, ele está preparado para lutar. Tem uma banda de rock nacional que, infelizmente, o seu líder, o seu vocalista, morreu de overdose. Ele tem uma música que ele diz: história, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. E falar em luta é uma linguagem que nós, crentes, temos quase na ponta da língua. Que luta, que dificuldade, como tem sido difícil. E para alguns de nós, essa canção é mais ou menos história, minhas histórias, dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de luta, porque a gente parece que não vê a vitória. Só que a gente, em meio à luta, a gente tem que estar preparado para lutar. É sobre isso que a gente vai aprender hoje. O texto que a gente vai ler é de Êxodo 13, do 17 ao 22. Agora eu vou ler o 17 e o 18. 21 e 22 só no final. O texto diz assim, acompanha comigo no telão, se você quiser abrir sua Bíblia. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Presta atenção nessa frase. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eu vou ler de novo. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Esse texto ele fala diretamente da saída do povo do Egito. Quando Deus dá as 10 pragas, a última é a morte dos primogênitos daquele povo. Deus fala, vocês têm que preparar o jantar de vocês, porém sem fermento, porque não vai dar tempo. Tem que ser na pressa, na correria, e a sequência desse finalzinho do que Deus está libertando o povo é essa parte aqui. A rota do local da onde eles estavam para o local aonde eles precisariam ir é apenas de 3 dias de caminhada. Coloca o outro slide, por favor. Se você prestar atenção, onde está escrito Ramsés, é onde eles estavam. Canaã é aquela parte verde. De Ramsés até Canaã, 3 dias andando. Só que Deus falou, se eu levar eles por esse caminho, ali no comecinho daquela parte verde é onde os filisteus moravam. Essa parte costeira, perto do mar. Então Deus falou, se eles vissem esse povo gigante, de cara, eles vão se arrepender e vão voltar para o Egito. O que Deus faz? Leva eles ali para Sucote, depois eles vão descer esse mapa até Meribá. E vocês conhecem a história, 40 anos no deserto. E por que Deus não leva o seu povo nesse caminho mais curto? Porque 430 anos como escravos, você pode ser o mais forte do mundo. A sua mentalidade é como escravo. Eles dizem, a lenda, que se você pegar um elefante pequeno e colocar uma corda, uma corrente, ele vai se bater por muito tempo tentando se soltar. Porém, como ele é um filhote, ele não vai conseguir. Conforme ele vai crescendo, ele guarda na memória que ele não é capaz de se libertar daquelas correntes. Então, 430 anos como escravo, a mentalidade é, mesmo que eu tenha força, mesmo que eu saia preparado para lutar, eu não vou acreditar nisso. Eu vou olhar para aquilo lá, vou mudar a minha mente, vou desejar voltar para o Egito. Então Deus decide guiá-los por um caminho sem oposição, logo de cara. E esse é, se não o sonho de todos, pelo menos da grande maioria de nós que estamos aqui. De que Deus nos levasse também pelo caminho aqui que nós estamos trilhando, por um caminho sem lutas, sem oposição, sem dificuldades, sem tribulação. Tanto é assim que Davi no Salmo 23 faz uma oração. Senhor, o Senhor é meu pastor e de nada eu vou ter falta. E assim, me coloca ali em pastos verdejantes. E Deus, se possível, me conduz a águas tranquilas. Por quê? Porque é muito bom, sem onda contrária, sem tempestade aparente, sem dificuldade. É isso. E Deus, às vezes, no período da nossa vida, Ele nos leva a um caminho sem oposição. E por que Deus faz isso?
não só pelo amor, pela graça, mas para que a gente dependa única e exclusivamente dele. E é isso que ele fez com o seu povo no deserto. Ele liberta esse povo e fala, olha, vocês têm que depender somente de mim. E é a briga por 40 anos, que é um povo de dura cerviz, que não consegue se dobrar diante de Deus. Mas se a gente prestar atenção, eu li 2 vezes essa parte desse versículo, ele diz, os israelitas saíram preparados para lutar. E isso me chama atenção, porque mesmo na ausência de perigos ali aparentes, nós precisamos estar preparados para lutar. Na nossa caminhada, a gente vai enfrentar luta, a gente vai enfrentar batalha. A gente tem que estar preparado. E como nós nos preparamos para essas batalhas? A primeira verdade que eu quero tirar desse texto é que nós devemos estar preparados para lutar tomando posse das armaduras de Deus. Tomar posse dessas armaduras. Tem uma armadura especial para nós que Deus nos deixou. E nós precisamos tomar posse delas. O texto de Paulo, à igreja de Éfeso, em Efésios 6, 10 a 13, ele vai nos dizer como nós tomamos posse dessas armaduras. Acompanha comigo o texto. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O que Paulo está falando para essa igreja? Viu? Agora, terminando a minha carta, fortaleçam-se no Senhor. Isso é, revistam-se da força de Jesus Cristo todos os dias. É Ele que nos capacita, é Ele que nos habilita a enfrentar as batalhas, as dificuldades. É Ele que nos faz estarmos aptos para enfrentar as lutas. Versículo 11, vistam toda a armadura de Deus, tanto as armas para atacar, quanto as para se defender. Ninguém vai para uma guerra apenas com escudo, para levar pancada. E ninguém vai para uma guerra apenas com espada, sem um escudo para se proteger. Então Paulo está falando, vistam toda a armadura de Deus. Esteja equipado da melhor maneira possível, para poderem ficar firmes, ser capaz de resistir, suportar contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, aquilo que nós estamos engajados para lutar, não é contra carne ou sangue, não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores, aqueles que exercem influência, aquele que emprega o controle desse mundo, contra as forças espirituais do mal, contra a perversão da virtude, da moral e da ética, contra a malícia, contra isso a nossa luta principal. Nas regiões celestiais, versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Paulo fala de novo, é um verbo, vistam. Primeira vez ele fala, tanto as armas de atacar, quanto as de se defender. Agora ele fala, você entendeu? Então toma posse dessa arma e se levante. Vista toda essa armadura, para que nós possamos, para que possam ser capazes de resistir. Esse resistir não é apenas ficar inato, recebendo a pancada sem cair. Muito pelo contrário. Esse resistir é ter a capacidade de se opor, de contra-atacar, não só as ideias, mas os pensamentos maus. Por quê? Porque se a nossa luta não é contra ser humano, mas contra principados e potestades, nós precisamos então estar aptos para combater e nos defender contra ideias e pensamentos maus. E no dia mau permanecermos inabaláveis, ou seja, o dia mau virá. Então a gente vai enfrentar a luta, a gente tem que estar preparado, tomando posse dessas armaduras. Para a gente conseguir vencer os inimigos, a gente precisa estar armado para defesa e para ataque. Nos versículos posteriores, Paulo vai falar quais são essas armaduras. Eu nunca consegui decorar isso. Minha mente agora, idoso, né, que eu já sou vô, então é difícil a gente decorar. Mas Paulo fala o seguinte, se equipem com o cinto da verdade, couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos agora numa linha de frente para enfrentarmos as batalhas. E nós precisamos, para estar aptos a lutar, tomar posse dessas armaduras e nos revestirmos. Esse texto de Efésios 6, se não diariamente, semanalmente, nós deveríamos meditar nele e dizer, Deus, eu tomo posse dessas armaduras e declarar isso para a nossa vida. A segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção, que depois de estarmos preparados
com as armaduras, nós devemos entender que ninguém vence as batalhas sozinho. Ninguém vence lutas, ninguém vence guerras sozinhos. Eclesiastes 4, de 9 a 10, ele vai dizer o seguinte: é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Por quê? Porque melhor é a recompensa, melhor é a paga, melhor é aquilo que você consegue fazer em dois. Ele diz: se um cair, o amigo levanta, mas pobre do homem que cai, não tem quem o levante. Então tenha ao seu lado pessoas dispostas a lutar a sua luta. Mantenha do seu lado pessoas que estejam dispostas a enfrentar junto com você. Não curiosos. A gente não está num ringue lutando com aquele monte de gente em volta, apostando na nossa vida. Não é isso. A gente está numa linha de frente mesmo de batalha. Então não tenha curiosos. Tenha gente que realmente acredite e enfrente a luta junto com você. Tenha pessoas que se identificam com a sua dor e consigam enxergar, mesmo em meio às dificuldades, a possibilidade de cura e de vitória. Eu estava sexta-feira em casa com um grupo de amigos e a gente estava estudando Marcos 2. E enquanto a gente estava falando, a Ju, que já sabia o que eu ia pregar, ela falou: amor, esse é o exemplo da sua mensagem. É exatamente isso. O exemplo daqueles amigos com aquele paralítico. Quando eles vão levá-lo até Jesus, eles não conseguem entrar, eles vão até o teto, tiram o teto e colocam em frente ali de Jesus para esse homem. É esse tipo de amigo que a gente tem que ter do lado. Pessoas que às vezes nos veem incapacitadas e nos pega no colo para levar até a presença de Jesus. Nós temos que ter essas pessoas ao nosso lado que acreditam na possibilidade de milagre. Não aquela pessoa que fica olhando de fora, só olhando para você e falando assim: nossa, deixa eu ver o que vai acontecer com você. Mas tenha pessoas do seu lado que acreditam, que tenham fé. É esse tipo de pessoas. Por que a gente tem que manter esse tipo de pessoas? Porque se a gente tiver do nosso lado aqueles covardes, medrosos, sem coragem, isso vai abrir uma brecha no nosso exército e a gente vai poder ser atacado. Mesmo com fé, mesmo com armadura. Se a gente manter gente, a gente não vence sozinho. Mas se a gente manter gente curioso do nosso lado, a gente vai perder. Deus fala para Gideão, isso daí está lá em Juízes 7, viu? Vocês vão guerrear e eu vou dar a vitória para vocês. Só que tem gente demais nesse negócio. Vocês vão vencer e vocês vão acreditar que é a sua força que está dando a vitória para vocês. Então faz o seguinte, pergunta aí entre vocês quem tem medo. Quem está com medo de enfrentar esse negócio? 22 mil pessoas disseram: eu estou com medo. E foram liberadas para ir para casa. Sobrou 10 mil pessoas junto com Gideão. E Deus fala: ainda tem gente demais nesse trem aí. Faz um outro teste. Agora sobrou 300. Deus fala: agora sim, você só tem corajoso. Você só tem gente que realmente quer lutar. Gente que está na linha de frente para defender aquilo que eu acredito. Então agora vocês vão vencer. E Gideão vence apenas com 300 pessoas. Então tenha próximos, pessoas dispostas a lutar junto com você. Mas, por outro lado, nós também temos que ser esse próximo, que estamos dispostos a lutar a luta do outro. Não é só nós que às vezes precisamos de um empurrãozinho para chegar na presença de Jesus. Tem gente que está paralisado como aquele homem e nós devemos pegar essa pessoa e levar até a presença de Jesus, se preciso for no colo. A gente tem um pensamento, e isso daí tem entrado até na igreja, um pensamento às vezes egoísta, infelizmente, de que eu preciso, eu mereço, Deus está aqui para fazer a minha vontade, de que é só eu só preciso receber, eu só preciso receber. E isso é engano de Satanás, porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos diz totalmente o oposto. O amor é para o outro, a oferta é para o outro, nós temos que repartir o que nós temos com o outro. O esforço para fazer essa pessoa chegar diante de Jesus, e quando eu digo esforço, é você olhar para alguém e falar: viu, você consegue ter um relacionamento com Jesus crescente, diário, que é isso que nós temos ouvido aqui durante quase 7 anos que eu estou aqui, é ter um relacionamento crescente, diário com Jesus. Não, eu não consigo. Então cola em mim. Cola em mim que a gente vai fazer um devocional junto. A gente vai tirar um tempo para orar junto. Eu não gosto, eu ia falar eu odeio, mas é uma palavra forte, mas eu não gosto daquele crente dos 6 horas. Você conhece o crente dos 6 horas? Tudo que você fala para ele: 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele não está apto para fazer nada, ele só quer que ser carregado.
E a gente precisa entender que tem gente que em algum momento vai precisar ser carregado. Só que a hora que a gente estiver diante de Jesus, essa pessoa será curada. Se nós estivermos sendo carregados por alguém, a hora que nós estivermos diante de Jesus, essa pessoa será curada. Em nome de Jesus. Então tenha coragem para lutar as suas guerras, mas a guerra daqueles que você ama. Eu já disse isso uma vez, não desista. Se você tem algum ente querido, um filho, um parente, que ainda não segue a Jesus, que ainda não crê no Evangelho, não desista de orar e clamar por essa pessoa. Eu sou a prova viva de que a oração tem poder. Então não desista disso. Timóteo vai nos dizer, Paulo falando para Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, poder e mansidão. Moderação. Agora deixa eu destacar um terceiro ponto. E é aqui que a gente vai demorar um pouquinho mais. A gente entendeu que nós estamos preparados com as armaduras. Primeira coisa, ninguém pode ir para uma luta desarmado. Você vai morrer na primeira investida do inimigo. Só que a gente viu também no segundo ponto que ninguém vence as batalhas, as lutas, os dilemas sozinhos. Nós precisamos estar acompanhados de gente que queira lutar. Qual que é o terceiro ponto? Que a gente precisa cuidar, dar atenção às nossas feridas. A gente assiste filme de guerra, filme de luta, e a gente às vezes acha que o tempo de uma guerra é a duração de um filme, 2, 3 horas. Mas não é isso que nem a Bíblia, nem a história da humanidade nos diz. Em 2 Reis 6, diz que Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou Samaria e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata, e uma caneca com esterco de pombo valia 5 ciclos de prata. O que eles fariam com uma caneca com esterco de pombo, não me pergunta, mas valia muito dinheiro. No mesmo livro de 2 Reis, agora no capítulo 17, Salmaneser, rei da Assíria, sitiou Samaria por 2 anos. Nabucodonosor, que foi o primeiro rei de proporção mundial a conquistar a terra, sitiou Jerusalém por 2 anos. O que é sitiar? É cercar e ficar fora, pronto para investir. Se o inimigo não quiser se render, eu estou pronto para lutar. Se ele oferecer uma resistência inabalável, eu estou pronto para enfrentar. Por 2, por 3 anos. O tempo que esses exércitos ficavam sitiando, cercando o inimigo, era muito longo. Isso me leva a fazer uma reflexão, que em tempos de batalha, a gente não pode tirar a nossa armadura. A gente não pode ter o luxo de falar, bom, eu trabalhei hoje aqui então na frente da linha, das 8 às 6, mas não aconteceu nada. Então eu vou chegar, vou tirar minha armadura, vou tomar um banhão e estou tranquilo. Não dá. Porque numa dessa daí, se o inimigo vem, a gente está completamente desarmado. Então a gente não pode, a gente não sabe quando esse inimigo virá contra nós. Então a gente não pode, não podemos nos desarmar. Então esses guerreiros, vamos tentar entrar no passado. Imagina com aquela armadura, tomando sol, frio, chuva, calor, poeira, o dia inteiro, todo dia, tendo que estar preparado para lutar. 1 Samuel vai dizer, lá no capítulo 17, que Golias, por 40 dias, de manhã e à tarde, tomava posição de guerra e oferecia confronto a Israel. Então não dá para tirar a armadura. Nesse contexto, é humanamente impossível uma higiene completa. O soldado consegue lavar a mão, lavar o rosto, mas o seu peitoral, as suas pernas, não consegue ter uma higiene. Agora você imagina, o dia inteiro, todo dia, semana, meses, anos, em contato com essa armadura, vai criando um atrito e a própria armadura vai causando ferida nesse soldado. Sabe quando a gente coloca aquele sapato que está um pouquinho apertado e a gente caminha o dia inteiro, quando a gente tira tem aquela bolha no pé? Aquilo enche realmente o nosso, né? Então, se a gente não cuidar disso daí, a gente fica impossibilitado de usar não só o mesmo tênis, quanto usar qualquer outro tipo de calçado. Agora, esse contexto dessa pessoa, a história vai nos dizer, desses soldados, pelo tempo que eles estavam, pelo atrito, aquilo ia formando ferida, e algumas pessoas, por não ter a condição de se limpar, aquilo ia gerando bicho dentro dele, dentro da armadura. Algumas pessoas, pelo contato, a sua armadura, por suor e sangue, ela colava na sua vestimenta interior, e aquilo, por consequência, colava na sua pele.
Então, no final de 3 anos sitiando o inimigo, sem tirar a armadura direito, quando a pessoa ia atirar, vinha pele junto. E essas feridas infeccionavam. O que matava, algumas vezes, alguns soldados, não era o embate da guerra, não era a arma do inimigo, não era aquela adrenalina louca de estar na frente de uma batalha, mas era a sua própria armadura. O ponto que eu quero chegar é que nós estamos, às vezes, preocupados demais com as nossas lutas. Ocupado demais com o inimigo que está nos sitiando ao derredor, pronto para atacar. E nós não estamos dando atenção devida às nossas feridas. Aquilo que era para nos proteger, mas nos ambientes totalmente inóspitos, como às vezes as tempestades da vida, as lutas, aquela armadura, nós estamos tão protegidos por elas que algumas delas estão causando feridas em nós. A gente não está percebendo isso. E essas feridas, se não forem tratadas devidamente, elas vão nos tirar do combate. Elas vão acabar nos impossibilitando de continuar. A gente está se esquecendo de que nós estamos armados para a guerra, mas nós estamos sendo feridos, seja por embate da luta, ou seja pela nossa própria armadura. Alguns de nós aqui não estão morrendo, seja espiritualmente ou até fisicamente, pela luta, pela dificuldade, mas pelas feridas não tratadas. Eu quero te fazer uma pergunta, não é para você responder para mim, mas guarda isso para o seu coração e na sua mente. Qual é a sua ferida? Quais são as suas feridas? Tem gente ferida na alma, tem gente sentindo solidão, sofrimento. Eu peguei um dado estatístico de maio desse ano de 2023, mais de 300 milhões de pessoas no mundo estão sendo acometidas com depressão. Isso os dados calculados, fora aquelas pessoas que não procuram ajuda. Sabe quem se sentiu sozinho e pediu para si a morte? Um dos caras mais crentes que tem na Bíblia, Elias, o profeta Elias. Ele traz fogo do céu, mata mais de 400 profetas de Baal, ele mostra para Israel o verdadeiro Deus, e ele olha para Deus e fala, pronto, eu não sou melhor que meus pais, eu quero morrer, me tira desse negócio. E ele vai para uma montanha para pedir a morte para Deus. Deus olha para ele e fala, viu, eu guardei 7.000 que não se dobrou o joelho a Baal. Ele olha e fala, eu estou sozinho, Deus, nesse trem. Eu estou sozinho, não tem ninguém para caminhar comigo. Então tem gente ferida na alma, se sentindo sozinha, mesmo rodeado de pessoas. Mesmo tendo alegria do lado de fora, ela está triste do lado de dentro. Tem gente ferida no coração, com sentimentos, com amargura. Tem gente que olha e fala, eu acho que tal fulano me magoou, mas eu não tenho certeza. E fica remoendo isso. Tem gente ferida com a igreja. E deixa eu te falar, infelizmente a igreja fere sim, nós somos seres humanos. Tem gente ferida com Deus, que para mim é o pior, igual Elias. Porque a gente olha, Deus fala assim, se você seguir esse caminho de bênção, eu vou estar nele. Se você seguir esse caminho de morte, eu não estou nesse negócio. A gente, às vezes, na nossa vida, escolhe esse caminho e olha para Deus e fala, Deus, eu preciso da sua bênção. E Deus fala, não é assim que funciona, você tem que voltar e escolher o meu caminho. Então a gente começa a culpar a Deus por toda a nossa plantação e agora a gente está colhendo esse negócio. E a gente olha e fala, Deus, o Senhor é o causador desse mal, e não é. Tem gente ferida com o próximo. Tem gente que não consegue mais se relacionar. Infelizmente a pandemia veio para às vezes nos isolar e a pessoa olha e fala, eu não consigo mais me relacionar com outro ser humano. Aí começa, com perdão da expressão, se relacionar com animal, com planta, com gibi, com videogame, com um monte de coisa. Por quê? Porque perdeu a noção do sentimento do próximo. A gente precisa limpar e cuidar das nossas feridas. Deixa eu te dar um exemplo. De onde identificar a nossa ferida. Eu vi esse exemplo esses dias e ele é sensacional. Imagina que eu, João, estou com a chave do meu carro dentro da minha casa. E eu estou andando, de repente acaba a energia, eu dou um trupicão, a chave cai. Eu olho e falo, bom, não tem lógica eu procurar a chave do meu carro nesse breu, nessa escuridão. Eu não sei onde ela caiu. E eu olho para o lado de fora da minha casa e a luz do poste está acesa, ou seja, não caiu a energia do lado de fora. Então eu vou lá para fora e começo a procurar a chave do carro que caiu da minha mão lá na luz. Você, que é um vizinho maravilhoso meu, você olha e fala, João, o que aconteceu? Eu falei, eu perdi a chave do meu carro. Eu falei, não, então você fala, eu vou te ajudar a procurar. E a gente lá fora, na luz, procurando a chave do carro. Só que passa um tempo, você olha para mim e fala, João, faz o seguinte, você tem pelo menos a noção da onde você perdeu esse trem? Da onde você perdeu essa chave? Eu falo, tenho, lá na sala de casa.
diante de Deus, tem lógica isso que eu falei para vocês? Sim ou não? Tem lógica isso que eu falei para vocês? Sim ou não? Então por que a gente está ferido no coração e está procurando resposta do lado de fora? Por que a nossa mente às vezes está problemática e a gente não vai procurar um tratamento específico para isso? A gente quer festa, a gente quer reunião, a gente quer férias, a gente quer passeio. Por que tem gente sofrendo no seu interior, sofrendo com o próximo que de repente fez alguma coisa realmente que está machucando e a gente não vai até esse lugar para procurar cura? A gente fica enfeitando o rabo do pavão com muitas outras coisas, mas a gente não quer enfrentar isso de cara, de frente. A gente fica enfeitando, o nosso problema é no coração e a gente está procurando resposta e cura em outro lugar. E a gente não vai encontrar. A gente não vai encontrar resposta no lugar onde nós não sofremos a nossa dor. Deixa eu te mostrar um lugar que é um poço inesgotável de cura. Salmo 147, o salmista diz assim: só Ele, só Deus, só Cristo cura os de coração quebrantado e cura suas feridas. Só Ele, é só Ele. Eu comecei a fazer terapia para que as coisas do meu passado não afligissem o meu presente e não prejudicassem a minha trajetória para o futuro. E é muito bom quando a gente começa a reorganizar a mente e saber que coisas aconteceram no passado e a gente tem que realmente enfrentar isso, mas assim, ficou no passado. Só que o lugar específico de cura é em Jesus. A gente tem que ir até Jesus todos os dias. E é o engraçado que o salmista fala o seguinte: Ele cura os de coração quebrantado. Sabe o que é isso? É reconhecer que a gente é falho. É chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu estou quebrado. Eu estou quebrado porque eu fiz algo para o meu irmão que eu não devia. É se quebrantar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor, contra o céu. Eu pequei contra a minha esposa, eu pequei contra os meus filhos, eu pequei contra a igreja, eu pequei. Então é reconhecer, é se quebrantar diante de Deus. Só então, com o coração quebrantado, Ele cura as feridas. Nós somos curados quando nós entendemos que Cristo é aquele que Isaías profetizou lá em Isaías 53. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Nós temos um Deus que se identifica com a nossa dor. Nós temos um Deus que foi ferido. Então nós podemos chegar até Ele com toda a ferida aberta, exposta, e falar: Senhor, está aqui, está cheio de bicho. Eu acumulei isso daqui, mas por favor, cura essa ferida. Deus, Ele se identifica conosco na nossa alma, no nosso coração, em todo o nosso ser. Tem gente pensando em desistir. Tem gente pensando em parar na sua luta. Tem gente querendo desmoronar diante da guerra, porque você olha e fala: estão me sitiando por tanto tempo, que eu não sei quando ele vai atacar, eu não vou conseguir resistir, eu estou fraco. Sabe qual que era a lógica de sitiar um lugar, de ficar ao redor? Era impedir a provisão de fora de chegar, ninguém entra e ninguém sai. E se nessa cidade fortificada tivesse um leito de rio que entrasse lá para abastecer, eles criariam uma represa e não entraria mais água. Então aquele povo ou enfrentaria de frente ou teria que se render. E tem gente pensando em se render. Mas deixa eu te dizer, esse pensamento é mentira de Satanás. Deus quer restaurar a sua cura espiritual. Deus quer restaurar a sua saúde emocional. Deus quer restaurar você para que você consiga avançando para o alvo, que é Cristo. Mas deixa eu te dizer um negócio. Eu acabei de dizer que tem um evangelho falso dizendo que é só nós, só nós. E o que eu estou dizendo é que nós realmente precisamos de cura. Mas deixa eu te dizer, Deus quer nos usar para ajudar as pessoas a serem curadas também. Deus quer nos usar através daquilo que nós fomos feridos, para que nós ajudamos outra pessoa que foi ferida também. Esse é o propósito. Lembra da parábola que Jesus deu do bom samaritano? O improvável: desce um levita
que era para ser aquele cara e não foi, desce o sacerdote, que era para ser aquele cara e não foi, gente que estava ali com o coração na palavra, com a mente na palavra, perdão, porque o coração não estava, só a vida aparente de crente, e esse cara não foi. O samaritano foi quem? O improvável. Nós somos essas pessoas que temos que estar preparados para ajudar a curar as feridas dos outros. Deus quer usar as nossas feridas, aquilo que nós fomos feridos, para ajudar a curar a ferida dos outros. E para finalizar, eu vou ler o restante do texto que eu não li no começo. O versículo diz assim: durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Essa manifestação no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, quando você lê o anjo do Senhor, e principalmente essa manifestação, nós chamamos na teologia de teofania, que é a manifestação, presença e real do próprio Deus. Só que chega para nós aqui, Malaquias, encerra, e entra agora Jesus. Mateus 28:20, ele faz uma promessa: eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa promessa de cuidado, dessa nuvem e dessa coluna de fogo nos guiando por todo o caminho, ela é real. Jesus está conosco todos os dias, e baseado no que o pastor falou, há uma oração de distância. Você não precisa sair da sua casa e vir até a igreja para ser crente. No seu quarto, no seu secreto, você fala: Jesus, eu preciso de saída para a minha vida. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de restauração para as minhas feridas. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Uma oração de distância. E a gente às vezes fica causando empecilho, olhando só o inimigo, e Jesus está a uma oração de distância. Você quer ter vitória em meio às lutas, em meio às guerras? Viva, ande de acordo com a palavra de Jesus. É ela que nos ilumina, lá no Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. É ela que clareia o nosso caminho. Mas e se a gente tropeçar? Se a gente quiser desistir? E se a gente olhar e falar assim: eu me rendo, eu não aguento mais, o inimigo vai vir, vai me atacar e eu vou morrer? Nós temos o Espírito Santo que nos auxilia no momento da nossa fraqueza. É Ele que sabe aquilo que nós nem sabemos orar, é Ele que intercede por nós. A palavra diz: com gemidos. Então chega diante de Jesus. Chega diante dele e fala: Jesus, minhas feridas estão aqui. Eu quero rasgar, eu quero tirar minha armadura para ser curado, para ser cuidado das feridas. E se há alguma ferida que você precisa ir em direção de alguém, seja para pedir perdão, ou seja para perdoar, vá. Não fica querendo caçar a chave do seu carro aonde você não perdeu. Tenha em mente aonde é a sua frustração, aonde é a sua ferida e aonde você necessita de cura. Peça auxílio do Espírito Santo. Coloca o último slide, por favor. Para finalizar, os 3 pontos. Nós devemos tomar posse das armaduras. Lembra do texto de Efésios? Fortifique-se no Senhor e na força do seu poder. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortifica. É Ele que nos dá essas armaduras para nós vencermos. Ninguém vence batalha sozinhos. Nós não podemos ser egoístas de acharmos que nós vamos dar conta. Tem uma música que fala: o exército de um homem só. É só uma música, gente, não é verdade. Ninguém vence guerra, lutas, batalha sozinho. Nós precisamos do outro. Mas também nós queremos lutar a luta do outro. Enfrentar a luta do outro, vencer junto com o outro. E por fim, a gente precisa cuidar das feridas. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia de frente. É aquele que está ali, nos fazendo ser aptos para enfrentar tudo. É Ele que cuida das nossas feridas. É sobre Ele que nós devemos ter um coração quebrantado, porque é só Ele que cuida das feridas.